Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima. É muito bom ter você aqui comigo hoje. Nós vamos tratar hoje de uma cura realizada no sábado que foi feita na Galileia. Isso está registrado em Mateus, capítulo 12, versículo 9 a 14, que é a parte 1 que trataremos agora. E também está relatado em Marcos, capítulo 3, versículo 1 a 6, que será a parte 2, e também em Lucas, capítulo 6, versículos 6 a 11, que será a parte 3. E esse estudo, vamos dizer, essa parte, vem logo em seguida, quando os discípulos de Jesus colheram espigas no sábado, e Jesus foi questionado por isso. Agora nós temos um outro caso de uma ocorrência num sábado. Vamos lá? Mateus, capítulo 12, versículo 9. E partindo dali, Jesus entrou na sinagoga deles. Partindo dali. Não há dúvida quanto à conexão dessa história com a anterior, na qual todos os evangelistas concordam. E de fato, se Lucas não nos dissesse que era um outro sábado, as palavras de Mateus nos levariam a imaginar que tinha sido no mesmo dia. Provavelmente Jesus saiu de Jerusalém após celebrar a Páscoa e agora estava na Galileia, no sábado seguinte, no segundo sábado do mês de Nissan. Sinagoga deles. Provavelmente dos habitantes de Tiberíades, pois em Marcos, capítulo 3, versículo 6 temos: assim que os fariseus saíram, tiveram reunião com os herodianos contra ele. Os fariseus conversaram com os herodianos, mostrando que Jesus estava na jurisdição de Herodes. Versículo 10. E eis que havia ali um homem que tinha uma mão definhada. E eles, a fim de o acusarem, perguntaram-lhe: é lícito curar nos sábados? Havia ali um homem que tinha uma mão definhada. Os nervos e os tendões dela estavam encolhidos, de modo que era totalmente inútil. E eles, nomeadamente os escribas e fariseus, que haviam se misturado com a multidão que seguia Jesus ou que já estavam na sinagoga onde ele veio a vir, perguntaram-lhe: é lícito curar no sábado? Marcos e Lucas dizem apenas que observaram o que Jesus faria, mas Mateus afirma mais claramente que eles também o atacaram por palavras. Eles fizeram essa pergunta apenas para encontrarem um motivo para fundamentar uma acusação contra Jesus. Eles declararam nos termos mais fortes sua opinião sobre essa ilegalidade, mas ao fazê-lo, não tinham a intenção de pedir a ação que sabiam que Jesus estava resolvido, mas de torná-lo odioso ao povo comum, pois eles esperavam plenamente que ele diria que era lícita, em oposição à doutrina de homens instruídos que considerava a realização de curas no sábado uma violação do descanso santo daquele dia. Ou, se ele não desse uma resposta à pergunta deles, como isso implicava uma afirmação da ilegalidade do que Jesus estava prestes a tentar, eles pensaram que isso o tornaria indesculpável e daria mais embasamento à acusação deles. Versículo 11. E ele lhes respondeu: qual de vós será a pessoa que, caso tenha uma ovelha, e se a tal cair em uma cova no sábado, não usará de sua força para levantar? E ele lhes respondeu: para que Jesus possa mostrar a racionalidade deles e confrontá-los por sua própria prática. Caso tenha uma ovelha, e se tal cair em uma cova no sábado. Era um cânone entre os judeus. Devemos cuidar dos bens de um israelita. Consequentemente, se o animal cair em uma vala, em um tanque de água, deixe o proprietário trazer comida para ele naquele lugar, se puder. Mas se não puder, traga roupas e maca e levante o animal de onde, se ele puder subir, deixe que ele suba, e etc, etc. Era assim que eles descreviam. Para esse cânone, Jesus parece que muito apropriadamente apelar, em defesa da sua intenção de curar um homem angustiado. Marcos e Lucas não prestam atenção a essa comparação, mas apenas declaram que Jesus perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Conforme Marcos, capítulo 3, versículo 4. Versículo 12. Ora, quanto mais vale um ser humano que uma ovelha. Assim, pois, é lícito fazer o bem no sábado. Quanto mais vale um ser humano que uma ovelha.
como se Jesus dissesse: se você mostrasse um ato de bondade a um animal no sábado, qual mais importante é demonstrar bondade semelhante àquele feito à imagem de Deus? O argumento de Jesus é o que se chama argumento ad hominem. Eles são tomados em seu próprio terreno e confutados com suas próprias máximas e condutas. Há muitas pessoas que se autodenominam cristãs que fazem mais para o animal de estimação ou por prazer do que para um homem por quem Cristo morreu. É lícito fazer o bem nos sábados? Isso foi universalmente permitido pelos judeus em abstrato. E Jesus apenas lhes mostrou que o princípio sobre o qual eles agiam em outras coisas se aplicava com mais força no caso diante deles, e que o ato que ele estava prestes a realizar era, por sua própria confissão, legal. Versículo 13. Então disse para aquele homem: estende a tua mão. Ele estendeu, e foi-lhe restaurada, sã como a outra. Então disse para aquele homem: estende a tua mão. Este foi um mandamento notável. O homem poderia ter dito que não tinha força, pois a mesma tinha definhado, que era algo que ele não podia fazer. No entanto, ao ser ordenado, era seu dever obedecer. Ele fez isso e foi curado. Sã como a outra. Jesus já havia reivindicado autoridade e poder divinos em Mateus, capítulo 12, versículos 6 a 8, quando disse: eu, porém, vos digo que maior que o templo está aqui. Mas se vós soubesseis que significa quero misericórdia e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele agora mostrou que os possuía. Por seu próprio poder, ele o curou, evidenciando por um milagre que sua reivindicação de ser o Senhor do sábado foi bem fundamentada. É digno de nota que, como o homem foi curado com uma palavra, sem sequer um toque, o sábado não foi interrompido, mesmo de acordo com a interpretação mais rígida da letra da lei. Então os fariseus saíram e se reuniram para planejar contra ele como o matariam. Os fariseus saíram e se reuniram para planejar contra ele. Devido ao conceito que Jesus tinha sobre o sábado, os fariseus concluíram que ele estava tentando acabar com o sistema da lei mosaica e, portanto, tinha de ser destruído. A oposição deles a Jesus estava crescendo. Marcos acrescenta que os herodianos também participaram dessa trama. Essa é a primeira vez que se faz menção de um plano contra a vida de Jesus. É natural pensar que o evangelista nos familiarizaria com a concordância deles no projeto, antes de falar do aconselhamento deles sobre os meios. Como o matariam? Os fariseus tramaram a morte de Jesus porque se sentiram ultrajados. Jesus lhe havia rejeitado a autoridade e exposto o injusto comportamento perante toda a multidão reunida na sinagoga. Jesus havia demonstrado que os fariseus eram mais fiéis ao seu sistema religioso do que a Deus. Assim, na Galiléia, como acontecera há pouco em Jerusalém, conforme João, capítulo 5, versículo 18, onde está relatado, isso ainda mais procuravam os judeus matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. O ódio assassino começou a tomar forma definida. Homens que achavam que curar no sábado era violação da lei, não sentiam escrúpulos em conspirar um homicídio no mesmo dia. O que chama atenção aqui? Esse incidente representa um momento crucial na vida de Jesus. Aqui Jesus desobedeceu em público e de maneira deliberada a lei do sábado. E o resultado foi uma reunião dos líderes ortodoxos convocada com o único objetivo de procurar uma forma de eliminá-lo. Não podemos compreender a atitude dos fariseus e escribas a menos que entendamos a seriedade surpreendente com que observavam a lei do sábado. A lei do sábado proibia todo o trabalho nesse dia, e os judeus ortodoxos tomavam tão a sério essa lei que preferiam morrer, literalmente, antes de desobedecê-la. Na época da rebelião de Judas Macabeu, 190 a.C. a 160 a.C., alguns judeus se refugiaram nas cavernas do deserto. Antíoco IV Epifânio, que viveu entre 215 a.C. e 162 a.C., mandou uma legião de homens para atacá-los. O ataque se levou a cabo no dia de sábado, e esses judeus insurgentes morreram sem um só gesto de desafio ou defesa, porque lutar teria significado quebrar o sábado. O livro deuterocanônico de 1 Macabeu nos relata como, assaltados imediatamente
pelas forças de Antíoco, não replicaram, nem arrojando pedras, nem entrincheirado suas covas. Disseram: morramos todos em nossa retidão. O céu e a terra nos serão testemunhas de que nos matam injustamente. Atacaram-nos, pois, em sábado e morreram eles, suas mulheres, filhos e gados. Umas 1000 pessoas em total, conforme registrado em 1 Macabeu, capítulo 2, versículo 35 a 38. Nem uma crise nacional, nem para salvar suas vidas, nem para proteger os seus seres mais queridos e próximos, os judeus estavam dispostos a lutar no sábado. Porque os judeus insistiram em guardar a lei do sábado, foi que Pompeu pôde tomar Jerusalém. Na antiga técnica de guerrear, o atacante costumava erigir um elevado montículo frente à fortaleza da cidade situada, desde cujo topo se bombardeavam as defesas. Pompeu, pois, construiu seu montículo, e o fez durante os dias de sábado, quando os judeus se limitavam a observar e se negavam a levantar um dedo para detoná-lo. Joséfo disse: e se não fosse pelo costume da época de nossos antepassados de descansar no 7º dia, jamais poderia aperfeiçoar esse montículo em razão da oposição que os judeus teriam exercido. Porque, embora a lei nos permite defender-nos dos que começam a lutar e nos atacam, isso era uma concessão, não nos permite interferir com nossos inimigos quando estão fazendo qualquer outra coisa. Joséfo lembra o assombro do historiador grego Agatarquides, que viveu entre 208 a.C. e 131 a.C., ao ver a forma com que se permitiu a Ptolomeu I Sóter, que viveu de 336 a.C. a 283 a.C., capturar Jerusalém. Agatarquides, citado por Joséfo, escreveu: há um povo chamado judeu, que vive na mais forte de todas as cidades, cujos habitantes a denominam Jerusalém, e tem o costume de descansar no 7º dia. Neste dia não fazem uso de suas armas, não trabalham na agricultura, nem prestam atenção a nenhuma outra ocupação da vida, mas sim elevam suas mãos e seus templos e oram até o entardecer. Quando Ptolomeu, filho de Lagos, entrou nessa cidade com seus exércitos, esses homens, em observância desse ridículo costume, em lugar de defender a cidade, permitiram que se submetesse a um senhor cruel, e ficou comprovado com toda clareza que a lei tinha ordenado uma ação insensata. Esse incidente ensinou a todos, exceto aos judeus, a não tomar em consideração essa classe de sonhos e a não obedecer às sugestões absurdas que se apresentam como uma lei, quando em tal incerteza da mente humana não sabem o que fazer. Para as outras nações, a estrita observação do sábado por parte dos judeus era simplesmente uma loucura, visto que podia conduzir a semelhante derrota e desastres nacionais. Essa mentalidade inamovível era que Jesus tinha que enfrentar. A lei proibia de maneira definitiva e precisa curar em sábado. É certo que estabelecia com clareza que qualquer caso em que está em perigo a vida é mais importante que a lei do sábado. Isso se aplicava de maneira especial às enfermidades dos olhos, ouvido, nariz e garganta. Mas até então se especificava que se podia fazer algo para impedir que o paciente piorasse, mas não para melhorar a sua situação. Assim, podia-se pôr uma atadura simples sobre uma ferida, mas não uma atadura com algum remédio, e coisas desse estilo. Neste caso, não se tratava de que estivesse em perigo de vida do homem com a mão definhada. No que se referia ao perigo, não estaria pior ao dia seguinte. Jesus conhecia a lei, sabia o que fazia, sabia o que os fariseus esperavam e observavam, e, entretanto, curou o homem. Jesus não estava disposto a aceitar nenhuma lei que insistisse que um homem devia sofrer 1 minuto mais do que o necessário, embora sua vida não estivesse em perigo. Seu amor à humanidade ultrapassava em muito seu respeito pela lei ritual. Que esse estudo possa nos ensinar muito. Te vejo na próxima parte. Até lá.